Olá, pessoal. Então, estamos começando com a aula 8 para a segunda série do ensino médio. Hoje a gente vai vir para as Américas. Finalmente estava querendo vir para a América. Arte pré-colombiana. O que diacho é isso? Vamos começar a ver, hein? Objetivos da aula de hoje, como a gente sempre tem, né? Conceituar a arte pré-colombiana e sua importância na história da arte mundial, traçando seu perfil das principais civilizações e suas manifestações culturais. Pré-colombianos, o que é isso, gente? Pré-colombiano é toda a arte que antecede Cristóvão Colombo, descoberta das Américas. Lembram disso? Então a gente chama, que é lá por volta de 1521, né, que normalmente a maioria das civilizações essa arte acaba por causa da descoberta dos espanhóis para cá. Então ela é dividida em duas partes. Os mesoamericanos, que vai pegar ali desde Guatemala, Panamá, México, né, que a gente tem os olmecas, os maias, os astecas, os mixtecas, os zapotecas, o teotihuacan, o toltecas. Pessoal, se eu me confundir um pouquinho nos nomes, os nomes são muito difíceis de ser pronunciados, hein? Tá? E os incas, né, sul-americanos, que tinham os incas, os chibixas, o carral, o chavim, o monge, os tupinambás, os guaranis, os patagões. Mas a gente vai focar nos incas aqui na nossa aula de hoje, porque a gente tem muita coisa para falar sobre cada uma dessas civilizações. Senso comum de todas as civilizações que a gente vai estudar hoje. Todos eram politeístas. Que diacho é isso? Politeístas é que acreditavam em deuses, em vários deuses, não um só, tá? Então, a gente sabe que os índios, a gente tem muita influência indígena no nosso país, né? E a gente sabe que eles acreditam, Deus Tupã, Deus da Lua, por aí vai. E a mesma coisa acontece em cada uma dessas regiões. Fizeram suas construções em pedra, faziam rituais de sacrifício, se destacaram na escrita, matemática e na astronomia. Então, todas as arquiteturas vão ser voltadas por coisas, por pontos de astronomia, pontos cardeais, né? Isso é bacana. Então, a gente vai começar com os olmecas, né? Que ele é a sociedade mãe, né? Da Mesoamérica ali, tá? Sociedade hierarquizada e religiosa, primeiro povo a criar um código escrito em todo o mundo ocidental. Vejam isso. Império formado entre 1500 e 1200 a.C. Quase todas as terras do México ele abrangia. E é chamado de uma cultura fundadora, tá? Então ele foi encontrado, né, o bloco de Cajarral, 62 glifos, né? É hieroglífico, mas chama de glifo é melhor, que representavam algumas coisas. Lógico que a gente vai estudar os maias e eles sim fizeram uma coisa bem mais complexa, né? Mas já é o primeiro modo de escrita que a gente tem ali com os olmecas, né? Na escultura, a gente vai ter as cabeças colossais. Então ele é um povo que era muito caracterizado por esculturas de diversos tamanhos, mas as cabeças colossais, que pesavam em média de 3 a 50 toneladas, passava de 1 metro até 3 metros, 4 metros de altura, né? E veja que não é uma produção em série. Cada uma tinha uma expressão diferente, né? Elas foram descobertas, essas cabeças, muitos quilômetros afastados da onde foram feitas, né? Vamos só voltar aqui, né? No detalhe, e a tendência, que aqui a gente não vê muito, é que a tendência era fazer meio vesgo, né? Porque dizia que a sinal de vesgo era uma característica de um nobre, né? Os maias, que agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, tá? Assim, quando os olmecas declinaram, surgem os maias, que vai do quê? Ele vai de 1000 anos antes de Cristo até 200. Ele é dividido em 3 períodos, a história da arte divide, a história divide, né? Que é o pré-clássico, o clássico e o pós-clássico, tá? Então, o pré-clássico ele vai de 1000 a.C. até 250 depois de Cristo. O clássico, que é o período nobre da coisa, ele vai de 250 depois de Cristo até 900 depois de Cristo. E o pós-clássico, né,
a gente vai ter de 900 depois de Cristo até 1521 por causa da era pré-colombiana, tá? Então, sistema de hieroglífico de escrita, então são mais de 2.000, cidades e estados autônomos, agricultura, tá? Cultura de 3.000 anos até o século XV, sociedade hierarquizada, concentrava-se no sul do México e na América Central. E eles inventaram o calendário maia. Lembra que recentemente a gente foi falar que o mundo ia acabar por causa de 2019, lá por causa do calendário maia? Pois é, os caras inventaram o calendário maia. Pessoal, os hieroglíficos, né, é mais fácil chamar de glifo, né, para não confundir com aqueles encontrados lá no Egito. Na escrita maia, os logogramas e os sinais silábicos são combinados. Estão documentados cerca de 700 glifos diferentes. Na pintura, como é que era a pintura maia? Representação da perspectiva através de técnica do escorço. Lembra que a gente estudou lá no Renascimento? Que é o quê? Aquela perspectiva que dá a impressão do crescimento lá, né? E das superposições. Utilização da variedade de pigmentos. O naturalismo na representação humana. Então, aqui uma pintura, é um afresco na parede, de Bonaparte. Não sei se é assim que se pronuncia. Então, você veja aqui, ó, e veja que a gente não tem aquela coisa toda que a gente viu no Renascimento, no Barroco, né? Eles não tinham influência até então, né, daquela sociedade europeia. E olha os glifos. A escultura, esquematização das figuras, dimensões colossais, que são grandes, né? Busca de uma impressão natural. Então veja aqui em Quiriguá, o rei Chiluchan-Yopata, 1724, 1785 depois de Cristo, tá? Aqui a gente está falando da clássica, né? E outra coisa interessante eram os lintéis, né? Os lintéis eram tipo blocos de escultura tido na parte de cima das pirâmides maias, da arquitetura maia, né? A gente vai falar do lintel 24, que é um lintel clássico, né, gente? E ele conta sempre passagens mitológicas, né? Passagens de deuses, né? E aqui o interessante, ó, é que aqui, tá, se a gente voltar, tem o rei e a rainha. Reza a lenda que esses lintéis eram pintados, tá, gente? Só que com o tempo perdeu-se a tinta, né? Então aqui é o rei, que é uma figura nobre, e a rainha aqui no ato de sacrifício, porque pela lenda deles, os deuses cederam o sangue para a criação das pessoas, né? Então aqui a rainha, ela está com uma corda cortando sua língua e ela vai debruçar o seu sangue em livro, né? Então é muito interessante a mitologia, né? E aqui, ó, o detalhe do rei com uma cabeça de pessoa em cima no seu cocar, né? Eles procuravam, e os glifos explicando, tá? Então aqui diz que foi, se eu não me engano, 18 de outubro que foi feito esse sacrifício de 1724, 23, 24, que foi feito o sacrifício. Eles mesmos escreviam, né, nos próprios lintéis, tá? Pessoal, arquitetura, construção de pirâmide, templos, palácios, construções de falsas abóbadas, criação de moldura entre parede, teto coberta com baixos relevos, organização de galerias retangulares sobre plataforma. Então a gente tem Chichén Itzá, né, que é a cidade, eram mesorregiões, né, ali que eles construíram, era uma sociedade muito bem organizada. Então as cidades eram muito bem organizadas, tinham campo de bola, eles tinham um jogo de bola na época, tudo, né, e a Kukulcán, né, que é um dos principais sítios arqueológicos, é a pirâmide de Kukulcán, né, para vocês verem a posição, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 9 níveis, né. Em torno, essa pirâmide tinha em torno de 30 metros, ela não era uma pirâmide grande, né? Só o templo tinha 6 metros, para vocês terem uma ideia. Também interessante ressaltar que eles têm a escada de hieroglifos em Copán. Copán fica onde fica Honduras, mais ou menos, hoje, né?
E essa é o maior texto feito pela cultura maia. São 2.000 glifos gravados na escadaria. Tá? Vale a pena falar isso. Perguntinha para vocês. Teste. As culturas olmecas e maias, embora em momentos diferentes, tiveram concepções de sistemas de escrita. Foram elas, respectivamente, logograma e carcarral e logograma. Vamos pensar. Daí voltamos, tudo bom? Então vamos lá, hein? Culturas olmecas e maias, embora em momentos diferentes, tiveram concepções de sistemas de escrita. Foram elas, respectivamente, os logogramas e os carcarral, ou carcarral e logogramas. Opa! Claro, olmecas, os carcarral e os logogramas, os glifos, né, da cultura maia, que é a mais famosa modo de escrita daquela época. Então, opa, resposta correta. Vamos prosseguir? Mais uma atividade para vocês. Agora eu quero que vocês escrevam, porque escrever a gente consegue, né, excluir todos os nossos erros de português com muita prática de escrita. Escreva um texto de no máximo 5 linhas sobre a cultura maia. Eu já falei bastante de maia, então vamos pensar um pouco. Você pode falar dos hieroglifos, pode pensar da escultura, como é que era, por aí vai. Vamos pensar mais. Escrevendo aí, pessoal.
Estamos de volta. Escreveram já bastante? Dá para escrever, né? Já dei até a ideia que você podia falar, né? E vamos prosseguir. Agora vamos falar dos astecas. Esse povo habitou a região onde fica o México, né? Esse nome foi dado em 1800 e pouquinho por um descobridor, porque na verdade eram os mexicas, né? Eles eram chamados de mexicas, por isso o nome do México, né? Então, fundaram no século XIV a importante cidade de Tenochtitlan. Olha que maravilha de nome. Melhor chamar de Cidade do México, como ela é conhecida hoje, né? Construção de templos, pirâmides, canais para irrigação e estradas. Olha só como já é uma sociedade mais evoluída, né? Cobrança de impostos dos povos. Sistema de escrita hieroglífico e pictografia. Sociedade hierarquizada, tinha um monarca, tá? Capital urbanizada, império formado no século XV, quase todas as terras do México que abrangia os astecas. Tá? Então, o sistema de escrita asteca, né? Na realidade, um pronto escrito pictográfico idealizado, né? Então, eles não tinham um vocabulário muito grande de concepção de escritas, tá? É difícil você encontrar uma definição bem boa, né, pessoal? Mas eles eram uma coisa muito mais desenhadinha, explicava menos do que a escrita maia, tá? Na pintura, simbologias semelhantes dos hieroglifos egípcios, complemento dos relevos. Na escultura, formas síginas, simbolistas, caráter eminente religioso. Pessoal, olha só, Tenochtitlan, a cidade do México, na época, ela só era em tamanho de população menor do que Constantinopla e Paris, para vocês terem uma ideia, tá? Vamos falar um pouquinho da mística deles, né? A escultura que a gente tem da Coatlicue, que é a mãe Coatlicue, como é que serve? Deusa da Terra, é uma escultura de 2,57 m de altura e era de mais ou menos de 1500. Pessoal, por que eu escolhi essa? Porque é muito bacana a história mitológica que gera em torno disso. Essa escultura, ela foi enterrada umas 3 vezes depois que descoberta, porque acharam que não era uma coisa do bem. Então, ali você imagina que, na primeira descoberta, acharam que era um deus da morte, quando, na verdade, ela recentemente, né, 1800 e pouco, foi descoberta, 1813, foi descoberta que seria a deusa da terra. Por quê? Porque as pessoas começavam a cultivar, né? E aí ficou lá numa universidade, desenterraram, fizeram o último molde, em 1823, né? E a concepção da Coatlicue é justamente isso aqui, a deusa, né, das serpentes, a deusa com a sede de serpente, né? E ela é a mãe do sol e a mãe da lua e das estrelas. E a mitologia é tão interessante, a ideia daqui que ela está com a cabeça de serpente, né? E o cinto da caveira, né? Essa de serpente, é porque diz que ela estava grávida do sol. Não vou falar o nome como é que era na língua deles, que é muito difícil, tá? Mas ela estava lá grávida do sol e a lua ficou com ciúme. Aí chamou as estrelas para cortar a cabeça da mãe. Aí a mãe, uma das estrelas, se revoltou e foi lá para a mãe: mãe, vão te matar aí, porque você está aí com um sol na sua barriga, né? Aí o que ela fez? O sol lá dentro da barriga falou: calma, mãe, tudo vai se resolver. Aí depois disso, o que aconteceu? Quando a lua foi lá para matar a mãe, o sol nasceu pronto. Nasceu pronto, com cocá, já nasceu adulto, uma maravilha. Foi e decapitou a lua e jogou, né? Pirâmide abaixo. Então a história é muito bacana, tem muitas histórias mitológicas da cultura maia, asteca, inca, que é bacana a gente chegar e ver cada um. Então está aí a escultura, tá? Detalhe do cinto da saia de cobras, né? Arquitetura: templos com bases quadrangulares, escalonadas e sobrepostas. Plataforma para sacrifício, porque a gente falou que sacrifício era uma característica de todas as civilizações, né? Também utilizavam imagens de divindades antropomorfas com simbolismos para o seu adorno. E forma piramidal. Veja que essas pirâmides que a gente está vendo aqui, elas não são aquelas tradicionais que vocês veem do Egito, né? Elas têm uma forma exclusiva.
Então, o Tenochtitlan, o templo maior, tem 60 metros de altura, né? Aqui é a plataforma, normalmente se jogava. Aqui embaixo está totalmente destruído, porque todos os templos em Tenochtitlan, como é na cidade do México, foi tudo muito destruído e reconstruído em cima várias vezes. Então, hoje a gente só tem mais a parte dos aterros e tudo, né? Perguntinha. Escultura asteca gera curiosidade pela sua história. Adquatlicue tratava-se de deusa da lua, deusa da terra. Pare e pense. Falei agora, hein? De volta, falando da deusa da lua, deusa da lua, não, deusa da, calma, da lua da terra, Coatlicue, das saias de cobra, olha que maravilha. Tratava-se de quê? A escultura asteca que gera curiosidade pela sua história. Deusa da terra, né? Porque ela gerou a lua e ela gerou o sol. Contei essa história agora, por alto, né? Então, resposta correta, deusa da terra. Vamos chegando agora para a América do Sul. Parte inteira ali dos Andes, né? Então, vieram na região da Cordilheira viveram na região da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, nos atuais Peru, Bolívia, Chile e Equador, no século XIII, tá, pessoal? E foi até mais ou menos o século, a última civilização inca, se eu não me engano, foi dizimada pelos espanhóis em 1572, 73, tá? Características, eles não tinham uma forma de escrita como os astecas, como os maias, como os olmecas, não. Tá? Mas eles tinham uma forma de calcular. O quipo, o sistema de contabilidade e registro de informações. E como é que funcionava isso? As crianças nasciam e elas eram treinadas desde o seu nascimento. E a gente vai ver o que é o quipo daqui a pouco, tá? Mas é bem interessante o sistema. Sistema de escrito, pictografia, ele não era pouco desenhado, era pouca coisa, e a gente não tem muito registro disso. Sociedade hierarquizada por 4 reinos, né? Criação de animais, século XII, Peru e Bolívia, né? Principalmente ali onde a gente tem Machu Picchu e tudo. Então, olha aí os quipos, né? Eram feitos nós com cordas, e essas cordas eram coloridas, e cada cor tinha uma caracterização, né? Então, uma interpretação muito complexa, né? Até hoje a gente não consegue decifrar todos os quipos. A arquitetura, né? Era o adobe, que era o barro palha, que eram as arquiteturas pobres. As monolíticas divididas em 3 categorias: pedras irregulares, que erigiam de casas populares, de uso civil e depósito para estocagem de alimentos. As pedras colossais, que são as grandes, erguiam torres e fortalezas. As pedras geométricas regulares, com polimentos e encaixes sem uso de argamassa. Era tão perfeito o corte da pedra que não precisava de argamassa para fazer as emendas. Tá? Palácios e templos e edifícios governamentais. Então, o Coricancha, né, que é o Templo do Sol Cusco, né? Cusco é a principal cidade ali, onde foram dizimadas muitas coisas, muitos incas, né? E o bacana é que eles tudo voltado para o sacrifício, e eles tinham um jardim de ouro, sabia disso? Eles cultivavam, Coricante ali, um jardim com pequenas esculturas de animais, de vegetais, milho principalmente, tudo, de cabras, que usavam para o sacrifício, né? Com o tempo, lógico, chegaram os europeus aqui, o que aconteceu com esse ouro? Né? E as cidades foram literalmente dizimadas, né? E a gente tem Machu Picchu, que aí foi a salvação da lavoura. Foi descoberta essa cidade em 1911. Os europeus, apesar de ficar a 80 quilômetros de Cusco, né, os espanhóis não acharam essa cidade.
Ela só foi realmente descoberta e ela estava, quando ela foi descoberta em 1900, ela está praticamente intacta, muitas coisas. Então daqui que dá para tirar muitas conclusões de como era a concepção das cidades incas, né? Machu Picchu. Perguntinha, quiz. A figura ao lado representa Tenochtitlan, Azteca, Coricancha, Inca ou Kukulkan, Maia? Pare um pouquinho e pense para me responder. Voltamos em breve. Voltamos, pessoal, com esses nomes maravilhosos que eu sei que vocês já decoraram, né? Assim como eu. Figura ao lado representa qual pirâmide, qual arquitetura? A Tenochtitlan, que é azteca, a Coricancha, que é inca, ou a Kukulkan Maia? Descobriram? Kukulkan Maia, só você voltar aos slides, você vai ver, tá lá bem ilustradinho para vocês. Né, concepção de 9 etapas, a gente falou o templo maior em cima de 6 metros, ela não era tão grande, lembra de 30 metros que eu falei. Tá? Artesanato Inca. Esse é o principal, valia mais que o ouro lá para os incas. O tecido é uma caracterização ótima dos incas. Artesanato em tecido que possui uma técnica bem precisa. Os tecidos inca possuíam cores vivas e uma variedade de estampas. Aplicação de plumas, tanto em chapéus como em mantos. Então, olha lá. E o tocapo. O tocapo é justamente essas figuras geométricas, a gente vai trabalhar bastante hoje isso, essas figuras geométricas que eram metodicamente colocadas, né? E elas é que chamam de tocapo, que ficavam nos tecidos. Reza a lenda que quanto mais tocapo o cara tinha, mais nobre ele era. Quanto mais colorido fosse, mais nobre ele era, mais poder ele tinha. Né? O cara que tinha todos os tocapos, ele angariava o conhecimento de tudo que tinha em volta dele. Tá? É legal os tocapos, existe até hoje. Então vamos lá. Qual elemento abaixo é um quipu inca? Este ou este? Isso aqui nem inca é, né? Será? Vamos ver. Pensa um pouquinho. De volta com essas imagens maravilhosas, que o calendário, né? Aqui são cordas amarradas. E aqui o tocapo, figura geométrica. Então qual que está valendo, pessoal? O quipu é justamente, né? Aqui, que é
uma maneira de comunicação, né, de preservar. Lembra que eu falei que as crianças começavam desde cedo, tinha pessoas especializadas só para fazer os quipos. Resposta certa A2. Ourivesaria, trabalhavam com ouro pra caramba e tinha bastante, os ouros Inca, né? E você sabia uma outra curiosidade, é que era tão organizado, eles pavimentavam o chão, né? E sabe com o que eles pavimentavam o chão? Com petróleo, os Incas já faziam isso, tá? Propósito prático, funcional, ornamental, tendo a geometrização das formas, preferência pela prata, principalmente nos objetos mais luxuosos, figurativismo e estilizado. Né? Aí uma máscara mortuária inca, está no museu lá. Escultura, naturalismo rígido, formas básicas, utensílios imensos, o haki e o urpu. Tá? Então aqui os punhos, o haki que é o jarro, e o urpu, que são essas tipos urnas funerárias, né? Isso é bacana, que eles utilizavam ali. Cabeça de pedra inca. Veja que a composição até esférica, o nariz lá das homelcas que a gente viu era maior, aqui era uma coisa mais achatada, né? E parece que os incas, se não me engano eram os incas, para manter uma hierarquia, as mães até davam com tábua na testa dos filhos para ficar mais reta, porque era coisa de nobreza, para ficar mais plana, né? A testa é uma coisa bem louca, né? Mas faziam isso, tá? Então, cabeça de pedra. Mais um pouco de exercício agora para a gente finalizar, tá? Mais texto para você, construção de texto, português, a flor da pele. Escreva um texto, no máximo 5 linhas, sobre as diferenças e semelhanças de incas e astecas. Como a gente falou, um era lá da Mesoamérica, outro era aqui da América do Sul. Você pode falar o que eles trabalhavam, o que eles tinham de comum, tá? Pensa um pouquinho. Vamos escrever.
De volta aqui já nos finalmente da nossa aula. A aula de hoje foi totalmente diferente do que a gente vinha trabalhando, né? Então vamos lá, pessoal. Texto, no máximo 5 linhas, diferenças das culturas Inca e Azteca. Difícil. O Azteca, vale ressaltar que eles faziam diversos métodos de medicina. Eles faziam sutura com cabelos humanos, para vocês terem uma ideia. Vamos, opa. Agora, a prática final, a gente não tem análise de obra, porque a gente não tinha nome de autor, como a gente estava acostumado já com o Renascimento, com o Barroco, tudo. Então, a gente vai fazer com uma régua, uma folha de papel, criar um tocapo inspirado na arte inca. Olha o exemplo, lembra lá? Bem detalhada, bem geometrizada. Vamos lá, pessoal. Essa é para finalizar com chave de ouro, hein? E aproveitem e ilustrem, pintem para ficar, porque lembra que as cores davam ar de nobreza. Cria um tocapo bem nobre para a gente. Depois mostra para o seu professor lá.
De volta na arte pré-colombiana, pessoal, espero que tenha ficado perfeito para a segunda série de ensino médio, tenha ficado perfeitinho o tocapo de vocês, até depois vocês mandam lá imprimir num tecido, fazer um tocapo próprio. Então, o que a gente aprendeu hoje, hein? Conceitamos a arte pré-colombiana, né? Os olmecas, os maias, os astecas e os incas. A gente citou outros que tem muitos povos. Tem muita coisa para falar desse povo. Peço perdão se eu pronunciei alguma coisa errada. É difícil. Minha língua fica bem embolada. Mas a gente vai se ver na próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.